A alma renovada, ela é sempre submissa a Deus. A estabilidade da nossa vida cristã e também do nosso destino eterno depende de como que nós vamos cuidar da nossa alma, né? E quando eu estou dizendo da nossa alma, eu estou dizendo das nossas emoções, sentimentos, estou dizendo da nossa razão, eu estou dizendo da nossa vontade, né? Então nós precisamos cuidar da nossa alma, entender como nós vamos usar a nossa razão, a nossa vontade, nossos sentimentos, como ela está sendo trabalhado dentro de nós. E a oração é um meio eficaz de nos livrar dessa ansiedade que às vezes a alma aflita por causa das coisas que estão ao redor. Quando a gente consegue dobrar os nossos joelhos e entregar tudo a Deus, essa ansiedade ela não vai atingir a nossa alma, né? E Deus dá à alma a sua paz, protege as nossas emoções, os nossos pensamentos. Filipenses 4:7 fala sobre isso. Ele nos guia no caminho da sua vontade. Deus nos guia no caminho da sua vontade. Colossenses 3:15. Então a nossa parte, ela é de alimentar a nossa mente apenas com aquelas coisas que edificam. Filipenses 4:6-8. O que é isso? O que falamos afeta a nossa alma. O que ouvimos afeta a nossa alma. O que nós lemos afeta a nossa alma. O que nós vemos afeta a nossa alma. Então os nossos hábitos diários vão determinar de alguma forma a saúde da nossa alma. A Bíblia nos adverte sobre, por exemplo, os maus pensamentos, Mateus 15:9, os desejos impuros e perversos, Tiago 1, 14 e 15, Provérbios 21:10, das intenções e as inclinações malignas que vêm na nossa alma. Temos que nos proteger, 1 Pedro 2:1, Números 21:5. Então nós devemos purificar a nossa alma. Isso está na Bíblia, pastor? Está, 1 Pedro 1:22, Efésios 4:23 e 24. Por que nós precisamos renovar e purificar a nossa alma? Para que nós possamos ser transformados e nós possamos então, através dessa transformação, dessa alimentação correta da nossa alma, experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, como está em Efésios 12:2, né? Apresente o seu corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, para que possa experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, vivendo em santidade e temor no Senhor. Muito bem, meus irmãos, estamos aí iniciando mais um vídeo do nosso canal. Dessa feita, nós estamos aí já na aula 5 do nosso quarto trimestre de 2025, a alma, a natureza imaterial do ser humano. Antes de nós iniciarmos, pedimos que gentilmente você se inscreva no canal, deixe o seu joinha aí, tá bom? Compartilhe se você achar necessário, deixe o seu comentário. Eu sou o pastor Paulo Henrique Vendrameto, CGADB 59587. Nós falamos aí até na aula anterior especialmente sobre o corpo humano. A partir de hoje nós vamos falar sobre a alma humana, algumas aulas, e depois entraremos para a parte que fala do espírito, né? Vocês certamente estão ouvindo aí alguns pássaros cantando. Estou gravando minha aula aqui por lá de fora, né, na área da minha casa, e como eu tenho muitas plantas aqui, os animais aparecem por aqui e cantam, né? Deixa Deus trabalhar aí, é a vida que Deus produziu, né? Dividindo conosco aqui. Bom, Gênesis 1 é o texto base nosso hoje, Gênesis 1, 27, 28, 2, 15, 17, Mateus 10, 28, diz assim: E Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou e disse: Frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-vos. Dominai sobre os peixes do mar e sobre as aves do céu e sobre todo animal que se move sobre a terra. Gênesis 2, 15 a 17 diz: E tomou o Senhor Deus o homem e pôs no jardim do Éden para o lavrar e guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: De toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal dela não comerás, porque no dia que dela comerdes, certamente morrerás. Mateus 10 e 28 diz assim: Não tem mais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aqueles que podem fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Olha que expressão interessante. Como nós falamos lá na primeira lição desse trimestre, demos uma introdução, um conceito sobre o que é a alma.
vimos que o espírito e a alma são inseparáveis e vão compor a parte imaterial ou a parte espiritual do ser humano. Nessa lição nós vamos aprofundar um pouco nesse conceito e nessa distinção, e vamos estudar os atributos e a sua importância desses atributos da alma no relacionamento que a gente tem com Deus e com o próximo. A parte imaterial do ser humano é exatamente o que vai nos diferenciar dos animais. Quando Deus cria os animais, ele simplesmente disse, haja, e passou a existir. O ser humano ele foi feito diferente. Deus faz um boneco com suas próprias mãos, e a alma do ser humano não veio com o haja. A alma do ser humano ela veio acoplada a um sopro divino que soprou em nós o Espírito. Então a nossa alma ela está acoplada ao Espírito, ela veio junto com o Espírito. A Bíblia diz que Deus sopra o Espírito no homem e o homem se torna alma vivente. Então o homem é um ser diferente porque ele é criado à imagem de Deus. Ele vai ter, então, a imagem de Deus, ele vai ter autoconsciência, ele vai ter autodeterminação. Então Deus fez o homem como seu representante e deu a esse homem poder para governar tudo aquilo que ele tinha criado. Salmo 8, versos 3 a 6. Enchei a terra, sujeitai-a e dominai-a. Está lá em Gênesis 1 e 28. Então, Deus criou o homem com esse propósito, sujeitar a terra, dominar a terra, lavrar a terra. Então, essa capacidade que o homem tem de administração, de compreensão, de decisões morais, é um resultado de um caráter que Deus coloca no ser humano através da sua alma. Nós vamos já entrar nesses assuntos aqui. Caráter consciente e autônomo da alma. Autônomo. Por exemplo, a gente vai ver que originalmente o homem tinha uma aptidão natural para lavrar, para guardar o jardim do Éden, mas na frente nós vamos ver que em Gênesis 2,16 o homem teve dele a opção de fazer escolha, decidir comer ou não comer da árvore. O homem teve a capacidade, por exemplo, de escolher, dar nome aos animais. A parte afetiva do homem também não fica de fora. Deus olha e fala, não é bom que o homem fique só, ele precisa de uma companheira, eu vou fazer uma companheira para o homem. Nós vamos ver também quando Adão recebe Eva, a Bíblia diz que ele fica alegre e faz um poema, Alguns aí consideram a primeira composição poética da história do homem, quando Adão fala, olha, essa aqui é osso dos meus ossos, ela vai ser chamada varoa, porque do varão ela foi tomada, Faz um poema ali para Eva. Bom, a alma do homem, ele na verdade, a sua personalidade. É o seu distintivo pessoal, aquilo que determina o que é a pessoa. Então são 3 atributos que vão trazer a ideia da alma. Quando nós falamos, quando nós vemos uma pessoa, vamos supor, você está me vendo, o que você está vendo? Você vai dizer assim, eu estou vendo o teu corpo, estou vendo apenas o teu corpo. Na verdade não, porque se a alma sai do corpo, o corpo fica inerte, é um defunto. Então o que você está vendo? Você está vendo o corpo expressando a alma, ou expressando o espírito. A expressão da alma é feita através do corpo. Então, os principais atributos da alma, são muitos, mas quais são os principais? Por exemplo, emoção. Se eu estou triste, se eu estou alegre, se eu sou uma pessoa moribunda, se eu sou uma pessoa muito para cima, é a minha alma que expressa no corpo, certo? O sentimento, aquele sentimento de pesar, um luto, um sentimento de raiva, também é a alma que expressa através do corpo. A razão, eu faço ou eu não faço. Ir ou não ir é uma decisão que a alma toma, se o seu corpo vai ou não vai. O intelecto, que é a razão,
ou a vontade. Aí eu quero, e eu quero tal coisa, ou eu não quero tal coisa. Quem decide isso é a tua alma, é aquilo que está dentro de você. Porque se tira a alma, você não é nada, você é só um corpo inerte. Então a alma o nosso corpo, ele vai ser a expressão da alma. Então a nossa alma, ela é a sede dos afetos, dos raciocínios, dos impulsos, dos desejos, das decisões. Tudo isso acontece no campo da alma e não do corpo propriamente dito, né? Então o ser humano vai usar esses atributos, ou empregar esses atributos, através da comunicação que ele tem com o mundo físico, através dos sentidos, né? Ou através da sua comunicação com Deus. Ele vai usar essas coisas. Por exemplo, estou angustiado com alguma situação e eu tomo a decisão de levantar todos os dias 2 horas da manhã para orar, buscar a Deus. É uma decisão que a alma toma, ou uma decisão que a alma toma: eu não estou nem aí, deixa tudo se acabar. A decisão é tomada pela alma, né? Então, para ter comunhão com Deus, a nossa alma, ela vai se utilizar daquilo que ela está conectada, que é o espírito, né? Para se comunicar com o próximo, o mecanismo que a alma utiliza são os sentidos, né? São os órgãos sensoriais, a pele, os olhos, os ouvidos, o nariz, a boca, enfim, aquilo que vai fazer com que a gente possa se relacionar. Como, por exemplo, eu estou me relacionando com você aqui através do vídeo, e você está me vendo, está me ouvindo, está sentindo, está pensando. Já um carinho pessoal, quando alguém acaricia o outro, o contato é feito também sentimental, através do toque, e por aí vai, né? Uma alimentação cheirosa, né? Às vezes está assim, sente aquele cheiro gostoso na casa de alguém, e você já chega com um ar sorridente, porque alguém está fazendo algo especial que você gosta ali. Então tudo isso são relacionamentos que a alma utiliza do corpo para poder se relacionar, tanto com Deus quanto com o próximo, né? Então a alma, ela funciona ali, vamos dizer, entre o corpo entre o espírito, corpo e o espírito. Ali está a divisão muito tênue. Nós falamos na aula anterior que o corpo representava o tabernáculo, e o tabernáculo tinha só um véu dentro do tabernáculo que dividia o santo dos santos dos santos. Assim é a divisão da alma e do espírito. Por isso que a Bíblia diz aos Hebreus que a palavra de Deus, ela é apta para discernir os pensamentos do coração, mas ela vai até a divisão da alma e do espírito. Veja que só a palavra de Deus vai achar essa divisão. Ela meio que mistura as duas partes, né? Mas existe essa separação. Então, a parte espiritual nessa divisão se conecta com Deus. Do véu para cá é Deus, é a parte espiritual. Do véu para cá é com os homens, é a parte de relacionamento com os homens. Então nós temos ali a parte material do homem. A parte material do homem, ela tem uma divisão muito pequena, que utiliza-se parte para relacionamento com Deus, parte com relacionamento com o homem. Porém, no relacionamento com o homem, o espírito não sai. Não sai o espírito está junto. No relacionamento com Deus, a alma também não sai, a alma também participa desse relacionamento com Deus. Então a divisão, ela fica meio que bem tênue ali, né? A gente vai ver isso, por exemplo, quando Maria, né, vai visitar Isabel. A Bíblia diz que Isabel foi cheia do Espírito Santo e a criança saltou no seu ventre. Nós vemos aí as duas coisas. Isabel se alegra, e na alegria a parte espiritual se alegra, e a parte material, o corpo, também se alegra, e ela, através da sua alma, expressa todo aquele cântico de adoração vindo do Espírito. Veja, misturou tudo ali, né? Mas a gente, para ter uma ideia dessa divisão bem tênue ali entre a alma e o Espírito. Bom, a Bíblia fala sobre a alma abatida. No Salmo 42,
a gente vai ver essa relação da alma com Deus, né? E o salmista conversa consigo mesmo, diz assim: por que você está abatida, ó minha alma? Por que você se perturba dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei na salvação da sua presença. O salmista, de forma racional, entendeu, né? E talvez ele estivesse experimentando uma aflição espiritual, alguma crise de comunhão com Deus, não sei, ali o verso 4:9, o verso 43 e 2 vai dar alguma, capítulo 43, 2 vai dar alguma ideia sobre isso. E a sua alma estava entristecida, e ele diz assim, no Salmo 42, o salmista diz assim: a minha alma tem sede de Deus, tem sede do Deus vivo. Quando eu vou conseguir entrar e me apresentar face a face com esse Deus que eu desejo tanto, né? O Salmo 84:2 também vai ilustrar essa função da alma, e o Salmo 51 também, quando Davi fala da tristeza, o anseio por um espírito reto, voluntário e renovado na presença de Deus, que ia poder devolver para ele a alegria e a integralidade do seu ser, né? Salmo 51, versos 7 a 12. Então nós vemos aí esses atributos da alma, né? Bom, Mateus 10:28, que foi o texto que nós lemos, que a Bíblia fala sobre, quando Jesus fala: não tem mais o que pode matar o corpo, antes tem que temer quem pode lançar o corpo e a alma no inferno. Esse é um verso muito bom para a gente falar sobre a alma, né, como parte material do ser humano. Num só versículo estão profundas verdades espirituais reveladas por Jesus a respeito da nossa mente, a respeito da nossa psique, da nossa alma, né? Algumas delas aí são discutidas no mundo teológico, acadêmico, há muitos anos. E, em primeiro lugar, Jesus vai expor uma clara distinção, que tem uma distinção. Corpo é uma coisa, alma é outra coisa. Existe uma parte material, existe uma parte não material, uma parte tangível, que é o corpo, que pode perecer aí por uma ação humana, né? Alguém pode matar o corpo. Só que tem um detalhe, tem uma outra parte que não é atingida, ela é intangível, que é a alma. E a alma do homem, ela não pode ser destruída. Não dá para destruir essa alma do homem. Então, nesse ponto é importante observar os textos que a Bíblia fala sobre essa parte material, que é representada pela alma, algumas vezes representada pelo espírito, devido aí essa inseparabilidade do corpo e da alma. Algumas expressões misturam isso daí. Bom, ao tratar desse perecimento da alma e do corpo no inferno, Jesus vai contrapor ou afirmar. Ele não vai contrapor porque ele é a verdade, então ele vai colocar que essas concepções, vai refutar essas concepções antropológicas, materialistas, por exemplo. Hoje nós temos muito claramente o marxismo, né? que prega na sua essência como se resume a matéria, o que ele é ali, ignora essa questão de alma consciente após a morte, não existe isso e tal. Essa ideologia, ela é uma ideologia ateísta, né? que nega que o homem é um pecador, nega que o homem é responsável moralmente, nega que existe um porvir depois desse momento. E essas pessoas o marxismo ele entende que o problema da sociedade ele é a estrutura, ele é o sistema de governo, ele é as classes sociais, e que as pessoas, de forma individualmente, na verdade, elas são vítimas da sociedade.
vítima de uma estrutura opressora que afeta a sociedade de um modo geral. Então eles até identificam pecados sociais, né, que a sociedade comete, mas nunca os pecados individuais. É comum um marxista, ele sempre vai transferir, ele sempre vai dizer, mas fulano, Beltrano, ele sempre vai apontar, quando chega nele o problema, é como se fosse um espelho, bate nele, ele joga para o outro, o problema é o outro, eu estou assim por causa daquele, eu estou assim por causa daquele, meu problema é o outro. Então sempre o problema dele vem de outro, pessoas que se identificam com essas teorias marxistas. Então, esse engano, ele vai desconsiderar a necessidade de arrependimento, de conversão da pessoa como indivíduo, porque se ele não se sente culpado, se ele não se sente pecador, se ele não sente que ele tem que mudar, ele vai continuar nesse problema. E aí nós temos as teologias que vão se agregando a esse marxismo, trazendo ou prometendo soluções aí dos problemas do homem por meio de doutrinas sociais, por meio de doutrinas políticas, por meio de doutrinas econômicas e por aí vai, que vai induzindo o homem ao erro. Essa visão materialista da natureza humana, ela é uma questão que vai muito além dessa política ideológica. Ela afeta a teologia. Nós temos aí no campo católico, por exemplo, nós temos a teologia da libertação, que já inundou muita gente por aí. Nós temos aí no campo dos evangélicos, dos protestantes, né, a teologia da missão integral, que também já está infundida em muitas das nossas igrejas. E o que essas teologias fazem? Elas são concepções socioeconômicas e políticas que são características aí desse marxismo. E buscam aí tirar, de alguma forma, essas teologias, elas procuram tirar Deus do cenário para poder instigar o homem a lutar, a buscar algumas coisas dentro do meio social, dentro do mundo social. Veja, Deus, ele não é como o homem. Deus não trabalha como o homem trabalha. Eu gosto muito do texto de Jó, quando Satanás se apresenta e Deus diz: você viu meu servo Jó? Não há na terra ninguém como ele, homem reto, temente a Deus, íntegro, que se livra do mal. É uma pergunta que Deus faz para Satanás. E Satanás não pôde refutar isso que Deus falou. Aí parece uma expressão simples, mas olha só. Nessa expressão, a gente vai perceber que Deus, na sua sabedoria, na sua onipresença, onisciência, nesses atributos divinos, né, de seu grande poder que ele possui, quando ele diz assim: você viu o meu servo Jó, que é um homem reto? Quando Deus diz assim, Jó é reto, Deus está dizendo assim: em todos os negócios que Jó fez, eu estava lá. Eu estou testemunhando que Jó não enrolava as pessoas nos seus negócios. Isso é retidão. Jó, ele não fazia negócio sujo. Jó não vendia coisas embutidas. Jó, ele nunca usurpou de alguém. Jó nunca tirou nada de alguém. Jó sempre seguiu de forma fiel. E quando Deus está falando que ele era reto, Deus está falando assim: em todas as relações dele eu estava presente. Quando Deus disse assim que Jó era temente a Deus, por exemplo, não era só porque ele oferecia um sacrifício cada vez que seus filhos iam fazer uma festa. Não, era porque Jó, em cada ato, nascia um bezerro, ele adorava Deus pelo aquele bezerro. Ia comer o milho que ele tirava ali, ele agradecia a Deus por aquele milho que Deus tinha dado para ele. Ele ia se alimentar, ele agradecia, ele acordava de manhã e glorificava a Deus, e senão Deus não tinha testemunhado que ele era temente.
O que vai colocar para nós aqui, em contraponto com essas ideologias, ou essas teologias marxistas, é que essas pessoas elas acham que Deus não está no controle, que Deus não está nos conduzindo, que o Espírito Santo não habita em nós, que o Espírito Santo não tem nada a ver com isso, que a gente toma as nossas decisões. Existe até um ditado de Deus ajuda quem cedo madruga, né? Então são expressões, não que eu estou dizendo que nós temos que ser preguiçosos, tá? A Bíblia também, por isso tem que ler a Bíblia na sua completude, né? Mas a gente precisa entender que os passos dos homens bons são confirmados pelo Senhor. Olha, o Senhor vai guiar os nossos passos. Nós temos a oração de Jabes, por exemplo, quando Jabes diz: olha, Senhor, eu sou destinado ao fracasso, mas eu queria que o Senhor não me desse o fracasso, eu queria que o Senhor me fizesse crescer, que o Senhor alargasse. E a Bíblia diz, e Deus atendeu a oração dele. Deus está lá quando nós estamos orando, Deus está vendo cada ato nosso, Deus está presente em cada situação. E as teologias dizem: não, Deus, deixa Deus de lado, tome as suas decisões, não fique esperando em Deus, não, vai correr atrás, tome as suas decisões, faça alguma coisa, movimenta, faz movimento, seja contra, levante-se contra o seu pastor, levante-se contra o seu vereador, levante-se contra o seu prefeito, levante-se contra o seu professor de escola dominical, levante-se, porque alguém tem que fazer alguma coisa e esse alguém é você. Essa teologia ela traz isso. Essas pessoas, elas acabam trazendo uma distorção, um conflito social, uma confusão espiritual para essas pessoas. Eles vão bater de frente com a doutrina bíblica, né, que é essencial para a salvação da alma, e essas pessoas vão acabar perdendo a sua salvação porque estão brigando entre as lutas de classe. Então, a alma renovada, ela é sempre submissa a Deus. A estabilidade da nossa vida cristã e também do nosso destino eterno depende de como que nós vamos cuidar da nossa alma, né? E quando eu estou dizendo da nossa alma, eu estou dizendo das nossas emoções, sentimentos, estou dizendo da nossa razão, eu estou dizendo da nossa vontade, né? Então nós precisamos cuidar da nossa alma, entender como nós vamos usar a nossa razão, nossa vontade, nossos sentimentos, como que ela está sendo trabalhado dentro de nós. E a oração é um meio eficaz de nos livrar dessa ansiedade que às vezes a alma aflita por causa das coisas que estão ao redor. Quando a gente consegue dobrar os nossos joelhos e entregar tudo a Deus, essa ansiedade ela não vai atingir a nossa alma, né? E Deus dá à alma a sua paz, protege as nossas emoções, os nossos pensamentos. Filipenses 4:7 fala sobre isso. Ele nos guia no caminho da sua vontade. Deus nos guia no caminho da sua vontade. Colossenses 3:15. Então a nossa parte, ela é de alimentar a nossa mente apenas com aquelas coisas que edificam. Filipenses 4:6-8. O que é isso? O que falamos afeta a nossa alma. O que ouvimos afeta a nossa alma. O que nós lemos afeta a nossa alma. O que nós vemos afeta a nossa alma. Então os nossos hábitos diários vão determinar de alguma forma a saúde da nossa alma. A Bíblia nos adverte sobre, por exemplo, os maus pensamentos, Mateus 15:9, os desejos impuros e perversos, Tiago 1:14-15, Provérbios 21:10, das intenções e as inclinações malignas que vêm na nossa alma. Temos que nos proteger, 1 Pedro 2:1, Números 21:5. Então nós devemos purificar a nossa alma. Isso está na Bíblia, pastor? Está, 1 Pedro 1:22, Efésios 4:23 e 24. Por que nós precisamos renovar e purificar a nossa alma? Para que nós possamos ser transformados e nós possamos então, através dessa transformação, dessa alimentação correta da nossa alma, experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, como está em Efésios 12:2, né? Apresente o seu corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, para que possa experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, vivendo em santidade e temor no Senhor. Muito bem, meus irmãos, chegamos ao final aí da nossa primeira aula. Basicamente, estamos aqui
trazendo a primeira parte. Nós vamos ter mais 2 ou 3 lições aí que vão falar especificamente sobre a alma. Então o cristão precisa viver em santificação. Santificação é separar do pecado. Santificação é ser diferente daquilo que está sendo feito. Santificação não é seguir a maioria. Santificação é ver o que Deus quer da minha vida. Qual é o caminho que Deus escolheu para mim seguir. E aí esse caminho inclui uma contínua rejeição de pensamentos, sentimentos e desejos que são pecaminosos. E aí a gente vai manter a nossa alma sempre pura. Martinho Lutero, pelo menos se atribui a ele a frase: nós não podemos impedir que os pássaros voem sobre a nossa cabeça, mas nós podemos impedir que eles façam ninhos sobre elas. Nós não podemos impedir que as tentações venham. Nós não podemos impedir que o mal se apresente a nós. Nós não podemos impedir que o inimigo nos tente, mas nós podemos impedir de sermos tentados, de sermos envolvidos pelo mal. Nós podemos impedir que desejos, que pensamentos maus sejam alimentados no nosso ser. Muito bem, chegamos aí ao final da nossa quinta aula, início aí do nosso tema sobre a alma. Espero que você tenha gostado, e se você gostou, compartilhe, comente com alguém sobre o canal, tá bom? Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus e a consolação do Espírito Santo esteja com o nosso corpo, nossa alma e espírito. Amém? Que Deus abençoe a todos.